Estamos de volta. Após um longo período de crise entre os anos de 2015 e 2016, a aviação brasileira segue em trajetória de recuperação. O setor registrou o melhor primeiro trimestre desde 2015. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Nos primeiros 3 meses do ano, a aviação civil registrou um aumento de quase 3,5% no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram quase 24 milhões de pessoas transportadas no país. Este é o melhor resultado desde 2015, quando o setor enfrentou uma forte crise. Os números são positivos também em relação aos voos internacionais. Neste período, foi registrado um aumento de 14% na quantidade de passageiros que viajaram para fora do país, se comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Vamos para mais uma entrevista com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Tem horas que dar um passo atrás não é sinal de perda da guerra. Pode ser a retomada de um novo combate. Principalmente num mercado de trabalho que está bastante incerto, né? Diante de reformas trabalhistas e de falta de oferta de vagas. Nós vamos falar agora sobre isso com Vivian Santana, ela é coach empresarial e está aqui para ajudar a gente a refletir sobre isso. Tudo bem, Vivian? Tudo bem com você. Uma grande satisfação tê-la conosco. Obrigada. Não é perder a guerra, né? De jeito nenhum. Dar um passo atrás. De jeito nenhum. Às vezes é uma freada de arrumação, como a gente falava no ônibus cheio, dava aquela freada, aí o pessoal se acomodava e tal. É isso mesmo. Eu estava conversando que eu fui uma dessas pessoas que dei alguns passos para trás para poder mudar de carreira. No meu caso, foi uma mudança, porque eu estava numa posição onde eu falei, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, então eu preciso fazer essa mudança agora. E quando eu me propus a fazer essa mudança, eu sabia que eu estava dando 10 passos para trás. Isso em salário, em experiência, em rendimento mesmo da minha carreira, em reconhecimento pelo meu trabalho. Então, quando eu precisei fazer essa mudança, eu precisei colocar na minha cabeça que eu não teria não teria tudo que eu tinha naquele momento. Eu teria que baixar um pouquinho as minhas expectativas, o meu salário, para poder chegar onde eu queria. Quer dizer, então, que você investiu numa nova atividade. Exatamente. Na verdade, assim, a gente não pode dizer que a gente perdeu tudo que a gente tinha feito da atividade anterior ou da empresa anterior, mas eu precisei voltar um pouquinho, me reestruturar, fazer curso, começar do zero na nova carreira em que eu queria. Eu quero aproveitar, então, o teu exemplo para passar para o pessoal de casa. Você veio de onde? Qual era a tua atividade quando você deu esse freio e ligou a seta para a Eu era direita? bancária. Eu entrei no banco muito cedo, eu entrei com 18 para 19 anos. E aí eu fiz tudo assim que eu gostaria, o banco me deu uma base muito legal, eu aprendi muito lá dentro. Fui estagiária, fui caixa, fui gerente, só que quando eu cheguei na gerência, eu vi que não era aquilo que eu estava esperando. Eu não me identifiquei com a profissão e falei assim, se eu for promovida, ou se eu crescer, ou se eu fizer muito bem a minha atividade, essa situação vai mudar? Vai melhorar? Aquilo que está me incomodando não vai mais acontecer? E quando eu descobri que essa resposta era não, eu falei, então, a hora que eu preciso mudar é agora. Senão eu não vou ter coragem de fazer isso. Eu tenho a sensação que essa experiência como gerente deve ter te dado, assim, uma margem muito grande, né? Porque o gerente acaba sendo até meio psicólogo, né? O cara chega lá cheio de problemas, né? Tinha um comercial que mostrava uma cadeira enorme, o cara pequenininho ali, dividindo do gerente, né? O cara chega arrasado, precisando de um apoio. Às vezes não é só o financeiro, é um apoio até psicológico também. Com certeza, porque você tem que ouvir a situação do cliente. O cliente não vai lá e fala assim, eu quero um empréstimo. Ele ia lá e me contava que ele tinha tido uma reforma 3 meses antes, que ele tinha tido um problema, que ele bateu o carro. E não adiantava eu falar assim para ele, olha, para por aí, o que eu preciso saber é só quanto você quer. Eu tinha que ouvir toda aquela situação do cliente e para poder fazer o empréstimo para ele, para poder conseguir fazer isso. E são coisas que eu levei até hoje no meu trabalho que eu utilizo agora. Porque eu nada mais faço do que ouvir o que as pessoas precisam e ajudá-las a mudar os comportamentos para que elas performem na profissão, performem na empresa que elas estão. Você chegou onde eu queria. O elo é verdade. Entre o que era e o que passou a ser e que agora você desenvolve com plenitude, né? Porque muito obrigada. As pessoas
elogiam muito o seu trabalho. Aham. O que acontece? Todo mundo falava assim para mim, nossa, mas você perdeu. Você jogou tudo para o alto num momento em que estava todo mundo lutando para chegar onde você estava. É lógico que é muito difícil, assim, quando eu me tornei gerente, os meus pais ficaram orgulhosos, eles falaram, minha filha, com a cidade, é isso, é muito legal. E, de repente, você desistir disso, você fica com uma sensação de o que eu fiz de errado, com uma sensação de se culpar, de duvidar mesmo da sua capacidade. Mas e depois, quando você muda de profissão, você descobre que você não está jogando tudo fora. E o desafio, né, das pessoas depois te cobrarem, olha, você jogou tudo fora, você tinha um futuro promissor e partiu para uma aventura. É verdade. E que, na realidade, não foi mais uma aventura, você tinha certeza do que você queria. A gente nunca tem certeza, né? A gente, é lógico que a gente vai com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Mas o que eu falo, que eu ouço, eu e os meus clientes, a gente escuta mais, porque a maioria dos meus clientes, eles saíram para uma empreitada de abrir uma empresa própria e fazer o sucesso deles, fazer o salário deles. Então, a frase que a gente mais escuta quando a gente vai no almoço de domingo é: por que você não faz um concurso público? Concurso público é muito legal, admiro quem faz, mas ele não é a única possibilidade que existe na nossa vida. Quando a gente vira empreendedor ou quando a gente faz esse downgrade, a gente está assumindo a responsabilidade pelo nosso sucesso. Eu tenho certeza que muitos daqueles que iam no seu divã, no banco, hoje devem estar te procurando lá no coach, mas eu vou te pedir para contar esses detalhes, né, na volta da entrevista. Nós estamos falando sobre um passo atrás para dar 20 no futuro. Já já estaremos de volta com a Vivian Santana. Uma lei aprovada em Taubaté vai trazer mais segurança aos usuários de caixa eletrônicos da cidade. O objetivo é coibir os assaltos de saidinha de banco. Veja. Segundo a nova lei, instituições bancárias e cooperativas de crédito serão obrigadas a contratar vigilantes armados que deverão permanecer no interior do local durante todo o período de acesso aos terminais eletrônicos. A segurança deverá ocorrer inclusive aos finais de semana e feriados. As regras só não se aplicam aos caixas eletrônicos que ficam em pontos comerciais, como em supermercados, por exemplo. Esse projeto ele traz a segurança para a população, no sentido de estar sacando seu dinheiro com segurança, visto que vai ter um vigilante enquanto o caixa eletrônico estiver aberto e ele vai estar seguro dentro do banco contra o assalto. O vigilante vai estar na parte interna do banco, ele pode inclusive estar num andar de cima, munido de uma câmera, ele precisa fiscalizar o local onde tem os caixas eletrônicos. Ele vai ver a população não necessariamente precisa ver esse vigilante. Ele vai estar munido de um colete antibala, uma arma, um botão de alarme de plantão e um telefone do lado, para que ele possa fazer uma ação rápida com a polícia militar. O objetivo é avisar a polícia do acontecimento, não ele entrar em atrito com qualquer desencontro dentro do banco. Segundo a autora da lei, a finalidade é garantir mais segurança à população, já que a presença constante de um guarda inibe a ação de criminosos. Nós vamos evitar alguns assaltantes que abordam as pessoas e obrigam a ir até o caixa eletrônico para retirada do seu dinheiro. Nós vamos ter um vigilante olhando isso, com certeza ele já vai perceber a ação. Principalmente a situação de estelionato, em aquela situação em que a pessoa adentra ao banco, principalmente naquela região dos caixas eletrônicos, e fica esperando uma oportunidade para fazer contato com alguma vítima em potencial e conseguir ali o intento de pegar o dinheiro, conseguir uma senha dessa pessoa, e também para eventuais saidinhas de banco. Então, se realmente houver essa implementação por parte das agências bancárias de um vigilante na região dos caixas eletrônicos, a instalação de câmeras de vídeo monitoramento para gravar essas ações, isso vai com certeza inibir e ajudar muito na segurança pública. Mas a Polícia Militar orienta: mesmo com essa precaução, é importante adotar alguns cuidados ao utilizar o terminal bancário. Quanto menos brechas a população der, mais difícil fica a ação dos bandidos. Medidas preventivas devem ser adotadas, né? Nunca confiar em estranhos. Essa é a principal ação preventiva que a população pode adotar quando ela for na agência bancária e sacar alguma quantidade de valor aí um pouco superior. Então a pessoa tem que sempre que ela necessitar dentro da agência bancária de algum tipo de informação, ela procurar pessoas que trabalham na agência, que estão cadastradas com crachá, essas informações que mostram que ela é funcionária e ela pode realmente ajudar. As regras começam a valer a partir de junho.
As instituições que não cumprirem a lei serão penalizadas. Está vigorando já, mas os bancos têm 60 dias para se adaptar e poder colocar esse vigilante. O não cumprimento desta lei, eles podem pagar uma multa de 75 a 78 mil reais e ainda ter aí o seu alvará cassado. Pode ter o fechamento do banco no não cumprimento desta lei. Confira no próximo bloco a última parte da entrevista de hoje e também vamos falar dos artistas de rua. O Repórter Setorial volta em instantes.